Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do aviso das montadoras brasileiras de carro que estão avisando ao Lula que se vier um pacote pró-China vão ter que demitir, né? As montadoras aqui no Brasil, a Volkswagen, a Toyota, a General Motors e a Stellantis, que é a antiga Fiat, elas estão avisando que se vier um pacote pró-China que isso pode levar a demissões. Onde é que está vindo esse negócio de pacote pró-China? Porque, em princípio, as tarifas não deveriam prejudicar as montadoras de carro aqui no Brasil, né? O Brasil não exporta carros para os Estados Unidos, então não faria tanta diferença. Embora a General Motors seja americana, né, mas também não faz tanta diferença. Assim, essas empresas são todas multinacionais hoje, as outras são, a Toyota é do Japão, Volkswagen e Stellantis são da Europa. Então, assim, não faria tanta diferença isso daí. Só que qual que é o problema? Quais são os pontos, os produtos brasileiros que vão sofrer com isso? É pecuária, né, corte, gado de corte, suco de laranja, café. E quem é que poderia comprar em grandes quantidades esses produtos brasileiros? É a China. Então o pessoal da China já está todo animado, apoiando o Lula, falando não, que nós vamos ajudar o Brasil contra as tarifas dos Estados Unidos, não sei o que lá. Vai ajudar como? Vai ajudar comprando essas coisas do Brasil, né? Só que é lógico. O pessoal já está sabendo que já está rolando uma negociação em que a China fala, beleza, eu vou comprar mais carne sua, vou comprar mais suco de laranja seu, vou comprar mais não sei o que lá seu, mas em compensação eu quero poder vender meus carros aí com mais facilidade aí no Brasil. Isso aqui é o pacote pró-China que o pessoal está avisando que está sendo negociado. Vocês estão falando aqui, é porque isso já está sendo negociado, né? É lógico que a China tá falando abertamente em apoiar o Brasil, mas, meu amigo, não existe apoio de graça nessa parada. É o que eu falei para vocês, no momento que o Lula está perdendo tempo, antes de acabar com essa farsa toda do Bolsonaro, esse negócio todo de processo do Bolsonaro, que nunca deveria ter começado para início de conversa, ao invés de agir no problema, no ponto central, tirar o Alexandre de Moraes do STF, resolver esse problema, ficam nesse papo, marcando passo, o Brasil vai ficando cada vez mais vulnerável. A China está olhando para o Brasil e está falando assim, o Brasil não tem alternativa. Onde é que eles vão conseguir um outro cliente que compre tanto quanto os Estados Unidos? Simplesmente não tem no mundo. A China seria o mais perto, nem vai conseguir comprar tudo, mas seria o mais perto, né? E aí, é lógico, eles vão querer a contrapartida. E a contrapartida é ferrar as empresas de carro aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Morango do Amor com Pescoço, Jaspion, o Libertário Galáctico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é o que eu falo para vocês, esse negócio de fechar acordo com os Estados Unidos é uma corrida. A Europa já fechou, o Japão já fechou, um monte de gente já fechou acordo com os Estados Unidos. Os que vão ficando para trás têm cada vez menos capacidade de fechar acordo, né? E o Brasil, de novo, ao invés de resolver o problema, que o Trump deixou claro qual é o problema é a forma como o STF está tratando o Bolsonaro, é a censura nas redes, ou seja, tinha que tirar o Alexandre de Moraes do STF e resolver isso, né? E o Trump é meio bruto, está sendo meio forçando a barra na soberania, não sei o que lá. Você pode até entender dessa forma, mas a verdade é que os Estados Unidos têm esse poder, tá? Ele tem esse poder de fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que o pessoal já está pensando em como que vai obedecer isso daí, porque ficar sem obedecer é muito ruim para o Brasil. A China está se aproveitando disso. A China já falou, beleza, vocês querem vender carne aqui para a China? A gente tem mercado aqui na China, tem gente pra caramba que gosta de carne aqui na China. Suco de laranja, negócio legal também, a gente consegue comprar seu suco de laranja também. Café, pô, maneiro, café é bom, legal, bacana. E, de novo, já vai ser uma venda que já não vai ter tanto valor, né, vender para a China do que vender para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, além de ser um mercado consumidor enorme, o pessoal lá tem dinheiro. O pessoal na China, até tem gente com dinheiro na China, mas não tem tanta gente com tanto dinheiro lá na China. É um país muito mais desigual, né? Tem uma população enorme, mas muita da população chinesa é extremamente pobre, não pode comprar essas coisas luxuosas como carne, o café ou suco de laranja, né? Então, esse é o problema no final das contas. O que o pessoal está vendo, né? Aqui, ó. Montadoras avisam que Lula que vão demitir se vier pacote pró-China. E onde é que vem esse pacote pró-China, né? Os presidentes das 4 principais montadoras que atuam no Brasil escreveram uma carta ao Lula no dia 15 de junho agora, falando sobre o forte impacto que uma medida pronta para ser adotada causará no setor. A mando do Palácio do Planalto e sobre a coordenação da Casa Civil do Rui Costa, a administração petista pretende baixar uma norma para incentivar a produção de carros cujas peças e componentes são 100% produzidos no exterior.
As empresas mais beneficiadas devem ser as montadoras chinesas. Por esse sistema, conhecido como SKD, Semi Knocked Down, a empresa quase nunca contrata fornecedores no Brasil, a geração de empregos é muito pequena. Ou seja, qual que é a ideia? Na verdade, eles já estão fazendo isso, tá? Aquela fábrica da BID lá na Bahia já é assim, né? O pessoal já fiz um alerta sobre isso. Estão dizendo que não, que a BID montou uma fábrica na Bahia para produzir carros elétricos e coisa e tal. Não, a BID traz o carro quase pronto lá da China, faltando botar um parafuso. Não, mas estão importando peças de carro. Aí chega lá na fábrica da BID, bota o parafuso, ele é pronto. Agora é o carro completo. Agora é produzido no Brasil, made in Brasil, pagando imposto no Brasil. É um absurdo esse tipo de coisa, mas no final das contas, se resultar em carros mais baratos para o brasileiro, para mim tá ótimo, não tem problema nenhum. Aliás, isso tudo aqui, se é para diminuir o preço do carro no Brasil, acho ótimo. O que eu acho ruim é que os carros chineses, eu não sei se são tão bons assim no final das contas, se competem mesmo em qualidade. E como o pessoal está falando aqui, vai ter demissão na área de montadoras, né? Não é nada que seja muito impactante, tá? Porque a verdade é que a tendência na área de montagem de carro já é automação há muito tempo, ou seja, hoje em dia, houve uma época em que montadora de carro empregava gente pra caramba, né? Eram milhares de empregos, milhares de pessoas empregadas para montar o carro. Você vai nessas montadoras hoje em dia, a verdade é que já é quase tudo automatizado, né? Ainda tem uma força de trabalho ali, mas é quase tudo automatizado. Mas, como eles estão dizendo, o grande problema são as peças, né? Os carros que são produzidos aqui no Brasil, muitas das peças também são produzidas aqui no Brasil. E aí você tem, de fato, um grande conjunto de empresas menores que não tem tanta capacidade de automação e que produzem essas peças aqui no Brasil, né? Você vai ter lá, sei lá, engrenagens e parafusos e pneus e não sei o que lá, um monte de indústrias que fazem esse tipo de coisa aqui no Brasil. Aí é que estão os empregos. Os empregos não estão na montadora em si, mas estão nesse negócio em torno da montadora, né? Com esse modelo, com o SKD, no final das contas, o Brasil ficaria sem esses empregos. Eu acho isso ruim, meu amigo, eu acho que isso é rearranjo, isso é normal, é natural com o tempo. O problema todo é que, né, o Lula tem a base eleitoral dele justamente nos sindicatos ali do ABC, e o pessoal certamente não está gostando disso, né? Aqui, ó, como o tarifaço de Trump pode aumentar a invasão de carros chineses no Brasil? A decisão do Trump de aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados do país americano, acendeu um alerta no setor automotivo. Embora o Brasil não exporte veículos montados para o mercado estadunidense, componentes e peças são produzidos aqui, como motores e sistemas eletrônicos, e tem presença relevante nas cadeias produtivas globais, inclusive em fábricas de montadoras nos Estados Unidos. Aí a questão, mas isso aqui é o de menos, tá? Esse daqui que eles estão colocando como motivo, não é isso que faz. Por que isso ajudaria a China, né? O problema, como eu falei para vocês, é que justamente os chineses estão se oferecendo, é muito bonzinho os chineses. Olha só, China entre cena e apoia o Brasil contra a tarifa dos Estados Unidos. Vamos ajudar os nossos amiguinhos do Brasil, né? Vamos ajudar aqui. Não vai ajudar coisa nenhuma, meu. O que eles estão fazendo aqui? O que está acontecendo é isso. Eles estão se prontificando a comprar produtos do Brasil que o Brasil venderia para os Estados Unidos em troca de, se o Brasil entregar o mercado de carros para a China, ou seja, vai estar ligando o Brasil com a China na questão das montadoras também, né? De novo, todo mundo está vendo que o Brasil está ficando para trás. Os Estados Unidos fechou com a Europa, fechou com o Japão, fechou com um monte de países, vai fechar com a Argentina também. Aliás, confirmaram hoje que argentinos não precisam mais de visto para entrar nos Estados Unidos, tá? Esse processo todo chato pra caramba que a gente aqui no Brasil tem que passar, de ir no consulado, fazer entrevista no consulado e pedir visto, não sei o que lá, para viajar para os Estados Unidos. A Argentina saiu fora, o pessoal da Argentina pode viajar direto lá para os Estados Unidos. Quer dizer, tem que preencher um formuláriozinho na internet e quando chega lá eles fazem uma entrevista também, igual a gente quando chega lá também tem entrevistazinha ali na entrada, mas esse processo de visto que a gente tem que fazer aqui no Brasil, a Argentina não tem mais, já foi anunciado isso. Então assim, é um problema. O Brasil está ficando para trás nessa história e cada dia mais que passa, mais a gente fica fraco, mais o pessoal vai tomar proveito. O que a China está fazendo é isso, é tomando proveito do Brasil, aproveitando o resto aqui que foi jogado para fazer um acordo pior, com produtos de menor qualidade para ajudar a indústria deles, né?
E, de novo, se isso resultar em carros mais baratos aqui para o brasileiro, é só isso que interessa. Vocês sabem a minha opinião, eu acho que mercado aqui no Brasil, empresas nacionais, é importante você ter empresas nacionais, é lógico, mas elas têm que competir em pé de igualdade com o mundo todo. Não pode ficar botando tarifa de importação para ajudar a indústria nacional. O que deveria fazer é tirar imposto das indústrias nacionais, né? Isso deveria ser feito realmente, diminuir os impostos aqui no Brasil para o pessoal conseguir exportar. E tinha que acabar com a CLT também, porque a CLT é um imposto caro pra caramba no final das contas, né? Enfim, mas a cada dia que passa, que o Brasil vai ficando para trás nessa história toda, né, vai ficando mais frágil, mais gente vai querer se aproveitar. E olha que os Estados Unidos estão próximos de um acordo comercial com a China, né? Depois de fechar com a Europa, depois de fechar com o Japão, eles estão fechando com a China também. Então essa coisa toda aqui você pode entender de outras maneiras também, tá? É uma maneira da China manter o Brasil quietinho, porque lembra, é uma corrida. Quem fecha primeiro, fecha melhor. Quem fecha por último o acordo com os Estados Unidos vai fechar em condições piores. Neste momento, tá China e Brasil tentando negociar com os Estados Unidos. O que a China está falando para o Brasil? Não, Brasil, eu vou te ajudar, não precisa ceder para o Trump não precisa negociar nada com o Trump não, que eu vou te ajudar. Fica tranquilo aí, Brasil. Enquanto a China corre para ela fechar com os Estados Unidos antes do Brasil, para conseguir condições melhores com eles lá. E aqui no Brasil o pessoal ainda continua se... Ai, soberania! Não podemos parar a ação no STF, porque seria uma invasão de soberania. Meu amigo, fecha, tira o Moraes de lá, pô, arruma um assédio sexual contra ele, tira o Moraes de lá, faz qualquer coisa assim e resolve esse problema, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês viram que teve protestos lá na Ucrânia recentemente, né? O Zelensky assinou uma lei para tirar a independência das agências de combate à corrupção. E, embora isso não tenha sido uma coisa pública, o que corre é que foi um pedido do Trump isso. Isso fere a soberania da Ucrânia? Certamente fere a soberania da Ucrânia. O Zelensky deu um jeito e aprovou lá, meu amigo. Aprovou porque ele sabe que precisa dos Estados Unidos. O Brasil precisa também. Não tem jeito, não tem alternativa. Fere a soberania? Fere a soberania, mas vamos combinar que esse processo do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro tá todo errado desde o início mesmo. Então, porra, pronto, acaba com esse negócio, resolve esse problema e vamos negociar com os Estados Unidos. É o que tem que ser feito. Não tem outra alternativa no final das contas, né? O Zelensky teve protesto lá na Ucrânia e coisa e tal, mas ele negociou, coisa e tal, chegou num ponto lá e pronto, todo mundo satisfeito, negociou com o Trump, negociou com o povo ucraniano e acabaram os protestos já e continua a Ucrânia recebendo ajuda americana para a guerra, né? O que a gente vai ter que fazer, meu amigo, é alguma coisa assim. Fere a soberania? Meio que fere, mas fazer o quê, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.